Olá, queridos alunos e alunas. Vamos agora começar mais uma aula e hoje trabalharemos com o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, senhores e senhoras, é o repositório administrativo de todas as limitações ambientais que, porventura, recaiam sobre o imóvel rural. Vai dizer, devem estar presentes nesse cadastro a reserva legal, área de preservação permanente, área de florestas e plantações nativas e áreas de uso restrito. Então, vou destacar que deve estar no Cadastro Ambiental Rural a reserva legal, a área de preservação permanente, área de uso restrito e área de florestas e plantações nativas. Está prevista no novo Código Florestal, na Lei 12.651 de 2002. E digo aos senhores que esse Cadastro Ambiental Rural é um importante instrumento que, sem esse cadastro, o legislador não pode praticar quaisquer atos referentes ao imóvel rural. Ele está previsto no artigo 29, no artigo 30 desse Código Florestal e também temos previsão no artigo 18, parágrafo 4º dessa lei. Então vamos começar estudando agora o Cadastro Ambiental Rural, que é esse repositório administrativo. Com o advento do novo Código Florestal, passou-se a não se exigir mais que a reserva legal seja verbada na matrícula. Ela deve estar inserida no Cadastro Ambiental Rural, com todas as informações ambientais que recaiam sobre o imóvel. E esse Cadastro Ambiental Rural, ele, via de regra, não é averbado ou registrado na matrícula. Ele recebe um registro eletrônico junto ao sistema chamado SICAR, que é um sistema vinculado ao Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente. Então, esse Cadastro Ambiental Rural ele deve ser registrado eletronicamente nesse sistema SICAR. O artigo 18, parágrafo 4º dessa lei diz expressamente que é facultativa a averbação do Cadastro Ambiental Rural junto à matrícula imobiliária. Então, o legislador previu aí uma faculdade com relação à averbação do cadastro junto à matrícula de um imóvel. Apesar dessa previsão da facultatividade, tem código de normas prevendo a obrigatoriedade de se averbar na matrícula a informação referente a esse cadastro, sob fundamento que gera uma insegurança jurídica, tendo em vista que apenas a inserção do cadastro na matrícula é que gerará oponibilidade erga omnes, gerar publicidade perante terceiros, sob o risco de alguma pessoa adquirir um imóvel rural sem que tenha informação na matrícula a respeito da existência ou não desse cadastro ambiental rural. Então temos essa questão doutrinária e temos código de normas prevendo a obrigatoriedade de se averbar na matrícula a informação referente ao cadastro ambiental rural. Do Código de Normas de São Paulo nós temos essa previsão. Do Código de Normas do Rio nós não temos a previsão da obrigatoriedade, mas apenas da faculdade de se averbar na matrícula, conforme está expresso no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 12.651. Com relação ao artigo 30 desse Código, temos importante e interessante previsão, que é a seguinte, preste atenção. Já existindo a reserva legal averbada na matrícula, o Cadastro Ambiental Rural será obrigatório? Sim. Deverá ter o seu registro junto ao SICAR? Sim. Mas não necessariamente deverá conter no cadastro a informação referente à reserva legal. Artigo 30 do Código Florestal é claro nesse sentido, de que se tiver averbada na matrícula a reserva legal, ela não precisará estar inserida no CAR. O CAR será obrigatório, deverá ter o seu registro eletrônico junto ao SICAR, mas não necessariamente deverá constar a informação referente à reserva legal. Interessante questão prevista no artigo 30 do novo Código Florestal. Então temos essa questão interessante que vocês têm que entender. Todo imóvel rural é obrigatório que tenha o seu cadastro ambiental rural após a vigência do novo Código Florestal, da Lei 12.651 de 2002. Então todo imóvel rural tem que ter o seu cadastro ambiental rural, sob pena de se tornar indisponível, tá? Então todos os imóveis rurais devem ter o seu cadastro ambiental rural. Conforme dos senhores, esse cadastro, via de regra, é registrado eletronicamente no SICAR, então deve-se sempre ter o registro
no SICAR, que é vinculado ao Sistema Nacional de Informação sobre o Ambiente. Cabe ao Código de Normas disciplinar se informações do cadastro ambiental rural devem ser inseridos ou não nas matrículas dos imóveis, porque o artigo 18, parágrafo 4º do novo Código prevê a facultatividade de tais averbações. Disso, senhores, repito aqui, o Código de Normas do Rio não prevê a obrigatoriedade de averbar a informação. No Código de São Paulo, nós temos a previsão. Então, vocês têm que ver qual Código de Normas vocês estão estudando, se há ou não a previsão da averbação. Tá bom? Então, questão interessante a respeito do SICAR é essa. No que tange à reserva legal, vamos ver o que dispõe o artigo 12 do novo Código Florestal, referente aos percentuais mínimos que cada imóvel deve ter, referente à reserva legal. Na Amazônia Legal, 80% da área deve ser de reserva legal nos imóveis localizados em áreas de floresta, 35% para localizados em áreas de cerrado e 20% nas demais áreas da Amazônia. Nas demais regiões do país, deve-se ter 20% da reserva legal em cada imóvel, tá? Então, para a Amazônia, 80% de área mínima para áreas localizadas em áreas de florestas, 35% para imóveis localizados em áreas de cerrado e 20% nas demais áreas da Amazônia. Demais regiões do país, todos os imóveis devem ter um percentual mínimo de 20% da sua área como sendo de reserva legal. Agora vamos à questão interessante, o entendimento do STJ a respeito da retroatividade ou não das regras previstas no novo Código Florestal. Agora preste atenção. O novo Código Florestal, meus amigos e minhas amigas, tem regras mais brandas do que o antigo Código Florestal, que é a Lei 4771/65. Há, por exemplo, previsão no artigo 15 da possibilidade de se recompor a área ambiental com a área de preservação permanente. E essas regras mais brandas não têm previsão no antigo Código Florestal, não tinha previsão na Lei 4771/65. E aí o STJ foi provocado a decidir numa ação de tutela coletiva que chegou até o STJ a respeito do seguinte: eram proprietários, condôminos, que não tinham averbado a reserva legal na matrícula do imóvel, e a ação foi juizada à égide do antigo Código Florestal da Lei 4771/65, pelo Ministério Federal, numa ação de tutela coletiva. Chegou até o STJ essa questão, porque os proprietários desses imóveis estavam alegando que eles queriam regularizar através do cadastro ambiental rural e não averbando a reserva legal na matrícula. O entendimento do STJ foi o seguinte: pela irretroatividade das regras de recomposição previstas no Código Florestal, que são mais brandas e não estavam previstas na Lei 4771/65, como, por exemplo, a previsão do artigo 15. Então, essas normas da Lei 12.651 do novo Código Florestal, elas não retroagem para atingir atos praticados à época da vigência da Lei 4771/65, sob fundamento de vedação ao princípio, de vedação ao retrocesso ambiental. Princípio de vedação ao retrocesso ambiental. Tal decisão se deu em sede de recurso especial número 168-1074. O artigo 15 da Lei 12.651 não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos à égide da Lei 4771/65, sob pena de ocorrer um retrocesso ambiental. A decisão foi de que esses proprietários tinham que averbar na matrícula a reserva legal, não podendo se valer da nova regra do artigo 15 da Lei 12.651/2002. Questão interessantíssima para cair em concurso. As regras mais brandas do novo Código Florestal não retroagem para atingir atos pretéritos à Lei 12.651, quando estavam à égide da Lei 4771/65, sob pena de gerar um retrocesso ambiental. Para finalizarmos esse tema sobre o cadastro ambiental rural, eu vou falar com vocês
de duas importantes questões. A primeira diz respeito ao conceito de imóvel rural para fins de cadastro ambiental rural. Se nós olharmos o artigo 31 da normativa número 2 do Ministério do Meio Ambiente, 2016, nós vamos ver o conceito de imóvel rural com base na sua continuidade econômica. E lá está expresso que, havendo mais de um imóvel com matrizes autônomas de um mesmo proprietário, mas cuja atividade econômica seja a mesma, deverá ser feito apenas um CAR para essa unidade de exploração econômica. Então, artigo 31 da normativa número 2 do Ministério do Meio Ambiente, 2016, será um único CAR para todos os imóveis com matrizes autônomas que correspondam a uma unidade de exploração econômica. Outra questão interessante diz respeito ao seguinte: supomos que o proprietário transformou o seu imóvel rural em urbano após verificado que a lei municipal criou aquela área como área de expansão urbana ou denominação específica e transformou aquele imóvel urbano na matrícula. Ele pode extinguir a sua reserva legal? Vamos ver o que dispõe no Código Florestal, no artigo 19 da Lei 12.651. Dispõe o artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica municipal. Então vejam que pelo artigo 19, quando se transforma em imóvel rural em urbano, não pode o proprietário acabar com a sua reserva legal. E pelo artigo 19, só poderia ocorrer quando fosse implementado um empreendimento imobiliário com aprovação do loteamento municipal, do loteamento pelo município. Então vejam que interessante que pelo artigo 19, pelo simples fato de transformar o imóvel rural urbano, não pode o proprietário extinguir aquela reserva legal. Agora vejam também que interessante o disposto no artigo 25, inciso 2 do novo Código Florestal. Vamos lá. O Poder Público Municipal contará para o estabelecimento da área verde urbana com os seguintes instrumentos. Inciso 2. As transformações das áreas de reserva legais em áreas verdes nas expansões urbanas. Então, combinando o 19 com o 25, inciso 2, nós veremos que o proprietário não pode extinguir reserva legal quando transformado em imóvel rural em urbano, e a partir da implementação de um empreendimento urbano, aquela reserva legal passará a compor a área verde do município. Artigo 19, combinado com o artigo 25, 2 da Lei 12.651 de 2002, do novo Código Florestal. Tá bom, amigos? Vamos ficar aqui com essa aula sobre cadastro ambiental rural. Na próxima, a gente começa a falar sobre aquisições de imóveis rurais por estrangeiros ou equiparados. Um abraço e até a próxima.